Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje a gente vai conversar com a Heloísa Capelas. Não é a primeira vez que ela vem aqui, foi o maior sucesso o episódio dela. Ela é CEO do Centro Hoffman, o lugar que eu fiz o meu curso de autoconhecimento que transformou a minha vida. Ela é CEO do Processo Hoffman, mas eu gosto de dizer que ela é a rainha do autoconhecimento no Brasil. Seja bem-vinda, Elo. Obrigada. Marcelo, que delícia. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma oportunidade de falar um pouco mais de autoconhecimento, né? Muita gente ficou sabendo do processo pelo seu podcast, pelo nosso, né? Pelo nosso bate-papo. Foi muito bacana. Com a Rê não tá aqui hoje. A Rê ainda estava aqui, né? Eu fiz uma chantagem emocional. Eu falei, sabe com quem eu vou estar? Com Heloísa Capelas, porque a Renata também ama a Heloísa. Na verdade, foi a Rê que fez primeiro do que eu, que me contou. Transformou a vida dela. E ela me contou, e aí eu fiz e também transformou a minha vida. E aí, quando você passa por um processo desse, é quase que impossível você não passar isso adiante. É impossível, né? É impossível. Tanto que o processo existe há 55 anos em 16 países. E as pessoas, o processo existe assim, né? Um grupo monta o outro. Porque o aluno é o nosso próprio propagador, né? Ele que é o nosso vendedor, ele que vai falando, você tem que ir, você tem que ir, você tem que fazer esse negócio. E eu recebi muitas cartas de pessoas que foram, até de fora, assim, foi muito incrível para mim, porque você ter indicado algo que faz tão bem para as pessoas te traz um prazer tão grande. Então, toda vez que a Débora manda mensagem para mim, eu já sei, é cartinha que tá vindo do processo. E teve uma especialmente que me chamou a atenção. Agora me deu branco o nome desse amigo que estudou comigo na faculdade, que fez. E ele me mandou uma carta da Espanha, ele mora lá há muitos anos na Espanha, e a mesma coisa, assim, ele falou, Marcelo, escutei vocês, sua esposa, Heloísa, foi demais, fui pro Brasil, fiz e transformou a minha vida. Então, assim, 99% deve amar o processo, né? Tem gente que não gosta do processo? Tem gente que para, né? Tem gente que interrompe no meio do caminho. BBB abandona, acabou. Fala, não quero. Não quero. Isso não é pra mim, eu não quero isso. Muita gente para no primeiro dia, né? Porque o primeiro dia não, né? Porque não é muita gente, não. Na minha turma, por exemplo, não parou. Ninguém parou. Não cabe na régua quem desiste do processo. Não, é pouquinho. É 0,01%. Não chega a nada, né? Mas tem. Então, assim, dizer que não é mentira, né? Tem um ou outro que para. Esse ano, acho que nós tivemos 2. Tive aí agora, no último grupo, uma pessoa que no primeiro dia aguentou, dizia não quero ficar. A gente ficou convencendo, dizendo você precisa ver até o final e tal. E no segundo dia, na hora do almoço, ele disse já não é para mim, não quero, e foi embora. Mas foi o segundo em 15 grupos que nós já fizemos, né? Taxa de sucesso incrível, né? Assim, porque, muito grande. Não dá para agradar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não dá, né? A gente tem esse resultado que você teve, são 80% dos nossos alunos. Não é 99,99, né? 80% mudam a vida completamente. E não é mudar a vida assim, sai daqui, vai morar, né, no deserto, vai embora para... Não, fica na mesma casa, com o mesmo casamento, com o mesmo emprego. Não vira bicho grilo. Não é nada disso, né? Não vai vender quadro na Praça da República, né? Não é nada disso. Mas a vida interna, né, o ponto de vista, como encara a vida, o jeito de viver a vida, as mudanças de paradigma, a vida vai ficando tão mais satisfatória, tão mais gostosa, tão mais positiva, né? Isso 80% dos nossos alunos relatam isso e não param de contar para as pessoas, né? Há uns meses atrás, eu tive um aluninho de 18 anos que a mãe dele fez há 22 anos, foi minha aluna,
teve ele, né, eu acompanhei a gravidez, sabia que ia ter, sabia que ele tinha nascido e de repente deu uma sumida, né? A gente se perde aí no tempo. Dali a pouco ele me aparece com 18 anos e ela disse: eu não falei pra você que ele vinha? Então as pessoas têm filho, ficam esperando ele crescer para mandar pro processo de tão importante que ele é na vida das pessoas, né? Porque quando você manda filho, é porque esse trabalho tem muito significado, né? E ela fez antes de casar, antes de conhecer o marido dela. E eu, né, depois a gente normalmente acompanha os alunos, né, como com você, com a Renata, a gente acaba ficando amigo fora do processo e fica sabendo, né, da vida deles, o que acontece, que vai casar, que teve filho. E a gente se falou quando esse menino nasceu e ela falou: ai, não vejo a hora, imagina, não vejo a hora dele crescer e ir pro processo, porque eu já sei que eu vou fazer umas burradas por aqui. E passaram-se 18 anos e eu ainda lá no processo. Eu continuo lá. E ele me aparece lá. Falei, gente, olha que coisa maravilhosa. É muito bacana o trabalho dessa continuidade, né? Elô, você sabe, eu trabalho já um bom tempo e ao longo da minha vida eu conheci muitas pessoas que tiveram muito sucesso profissional. Pessoas que, quando as coisas começam a dar muito certo na vida, a sua autoconfiança fica muito grande. Uhum. E eu digo para alguns dos meus alunos que em algum momento na sua vida, se você parar de progredir, olha para dentro. Provavelmente você está precisando um pouco de autoconhecimento. E eu vejo, porque eu passei por isso. Eu era completamente cego e você começa a enxergar gradativamente. Isso. Você começa a colocar um pouquinho mais... como o médico oftalmologista vai colocando, vai ficando embaçado, desembaçado, aí você vai começando a enxergar. E é gradativo, é um processo que leva anos, né? Leva anos pra você fazer isso. Só que eu vejo muita gente ainda que é resistente ou que não entende. Acha que tem autoconhecimento, porque é óbvio que eu me conheço. Como que eu não me conheço? Esse tipo de pessoa, os executivos super poderosos que ganharam dinheiro, ficaram ricos, como é que você enxerga essas pessoas em relação ao Hoffman? Elas vão até lá? Elas vão até lá nesse nível de confiança e quebram a cara e falam assim, meu Deus, eu realmente não me conhecia? Como é que você tem de experiência dos executivos, que é muito das pessoas que escutam a gente? Bom, aparece de tudo lá, né? Imagina que eu tô lá há 30 anos, já apareceu uma população incrível. Só pela minha sala de aula já passaram 20 mil pessoas, né? Uau. Então é gente pra caramba. Eu tenho os arrogantes, né? Que chegam lá, donos da verdade, e uma das maiores dificuldades dessas pessoas que dizem que se conhecem é não lembrar da infância. Então, isso é matemático. Quem não lembra da infância não se conhece. Ponto. E os arrogantes chegam lá dizendo, eu sei tudo, e a gente diz, muito bem, então, me conte como era sua mãe. Ah, eu não lembro nada da infância. Né? Não lembro. Ixi, se não lembrar nada, porque a nossa constituição como ser humano foi feita lá. Tudo que a gente é hoje foi construído lá. E nós vamos vivendo de uma maneira completamente automática, compulsiva e automática, né? O compulsivo é que a gente não consegue deixar de ser quem a gente é, né? Passa assim, né? Porque ele passa pelo inconsciente. Você quando vai pegar na mão, ele já foi, né? Ele já passou, por isso é compulsivo. E aí as pessoas que têm resistência de olhar para a infância é porque essa infância não foi legal. Foi dura. Né? Foi dura. E num determinado momento da própria infância, a criança jura que ela vai sair desse lugar e não vai voltar mais. E essa promessa fica valendo para sempre. Então, ele vive de uma maneira muito forçada e é muito artificial. É sempre de fora para fora, né? Não é de dentro para fora, nem de fora para dentro. É de fora, que é da superfície para frente. Por quê? Porque ele nega voltar para trás. E essa negação, inclusive, é inconsciente. Porque foi feita na infância, a vida foi tão dura, tão difícil, que ele diz, pra cá não volto mais. E qualquer tipo de lembrança te volta pra lá.
Que toda vez que eu falo pra você, você sabe que com 6 anos eu tive uma festa de aniversário, pronto, já voltei pra minha infância, né? E aí eu volto pra infância e pra tudo que aconteceu lá. Não volto pros meus 12 anos de infância, mas eu volto pra um pedaço importante dela, pra várias lembranças, eu não trago uma. Então eu digo, a hora que eu cantei o parabéns na minha festa de infância, não. Eu me lembro do banho que eu tomei, da roupa que eu pus do dia anterior, como é que foi o dia seguinte na escola, se eu levei bronca. Eu lembro de um punhado. Por quê? Porque as nossas lembranças são guardadas neurologicamente num grupo de lembranças, né? Então eu não consigo lembrar de um negócio só. Então, não lembrar, você usa muita força, muita energia para deixar esse grupo de células inativo. E aí é pura arrogância, só superficialidade mesmo. É como se ele construísse quem ele é todo dia. Todo dia ele tem que fazer uma força para ser quem ele é. O teatro. É um teatro, é um personagem. Ele vai construir. De verdade, não volta para a infância. Ele vai ficar rico ou ele vai ficar sabido, né? Então são os professores doutores, porque os pais eram ignorantes, né? Semi-analfabetos, eles tinham muita vergonha dessa infância. Ou então infância pobre, que ele diz, mas pobre eu não vou ser, mas é nunca, né? E vai ser rico mesmo. Mas a força que tem que fazer morre em 50 anos antes. Morre, né? E aí, então, eu tenho essa turma que chega lá, muito pedante, sabendo tudo, e aí, a hora que não consegue me contar, eu digo, então você não sabe nada, né? Se não sabe da infância, não sabe nada de você, porque nós fomos construídos lá. E tem a turma que tá, assim, chegou no topo e tá se sentindo muito insatisfeito. Tem tudo. A família é boa, os filhos deram certo, tá com dinheiro no bolso, tá com sucesso, tá fazendo até já a sucessão da empresa para os filhos, deu tudo certo. Mas tem um vazio existencial, uma coisa de falar, sei, e a vida foi só isso. Sabe, eu brinco com eles. Não era assim que eu imaginava, né? Eu vou terminar. Então, estão com 50 anos, 55, 60 anos, super jovens, são sarados, comeram bem, fazem exercício, têm dinheiro, já viajaram o mundo inteiro, tem uma mulher bacana. E falo, mas é só isso, viver é só isso. E aí eu brinco, gente, viver não é trabalhar de segunda a sexta e fazer supermercado sábado. Não é isso. A gente resumiu a vida numa coisa muito chata. Enquanto ele estava acertando, assim, tendo sucesso, produzindo, inventando, construindo, batendo meta, ele estava distraído. Então, as pessoas passam distraídas. Por isso que o Bob fala que é compulsivo. Elas não percebem, mas elas vão se distraindo. E aí, a hora que acaba a distração, meu filho é mais competente que eu, ele tá fazendo uma coisa mais legal, ele passou pra internet não sei o que lá, ele foi pra nuvem não sei das quantas, e foi não sei o que. Tá muito melhor, eu tô atrapalhando, deixa ele. E faço o quê? Então, eu tenho esses executivos que estão no topo e estão muito insatisfeitos. E aí, a hora que ouvem a vida, eu transformei a vida, eles falam, eu quero, porque agora está na hora de transformar. Agora é a hora de olhar para dentro. Isso. Eu tenho aquele pessoal que quebrou, né? Que foi, e não é que quebrou que está falido, é que quebrou, ficou médio. Tá. Né? E ficou... não chegou onde tinha que chegar. Ele quebrou o processo no meio do caminho. E ele dizia, eu não sei sair disso. Né? Tá travado. Tenho tanta possibilidade, sei que tenho tanta possibilidade e não consigo sair disso. Mas eu tenho muitos executivos que estão no auge. E estão muito vazios. Assim, o que mais? Estão me perguntando isso. Eles chegam lá e dizem, Heloísa, o que mais? Porque não é possível, né, que eu tenha vivido 30 anos, 25 anos, 40 anos para chegar nesse lugar. E é um lugar de tudo. Quem está de fora
né? Total. Quem tá de fora diz, o cara, nossa, brilhante. Mas ele tá sem projeto, porque ele se distraiu com um projeto só. Ele fez um juramento, ele foi atrás de cumprir aquele juramento. Eu vou fazer, eu vou sair, eu vou ser, eu vou acontecer, ninguém me barra. Só que ele ficou com um projeto só. É muito, muito pequeno. Nós temos um potencial, Marcelo. A gente é tão gigante. O ser humano é tão plural. Ele é tão grande que ficar num único projeto é usar muito mal o seu tempo. Muito limitante. É muito limitante. É muito limitante. A gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, porque nós damos conta disso. Este episódio é um oferecimento do G4 Educação, que é a evolução da escola de negócios. O propósito do G4 Educação é apoiar os gestores em suas jornadas para que desenvolvam suas empresas e transformem a realidade econômica do Brasil. O G4 Educação já formou dezenas de milhares de alunos, ajudou mais de 2.000 empresas e tem um leque completo de cursos presenciais e online. Eu sou professor dos cursos de Fundamentos em Liderança, um curso online sobre gestão. Também sou mentor do Imersão e Mentoria e o meu curso favorito, o G4 Traction. Quer saber um pouco mais sobre esses e todos os outros cursos do G4? Basta escanear o QR Code que estiver aparecendo na sua tela e se você estiver apenas escutando, vá na descrição deste episódio, clique no link, utilize o cupom Excepcionais quando você estiver fechando a compra em todos os cursos online. Eu imagino que você tenha muita estatística sobre as pessoas, sobre talvez o que torna as pessoas traumatizadas, tristes, problemáticas, qualquer nome que a gente quiser chamar. Eu tô vendo uma série que me chamou muita atenção do Mike Tyson. E ele teve uma infância terrível. Eu já tinha lido o livro dele, né? A mãe drogada, o pai fugiu de casa e a mãe era abusada pelos namorados, porque como ela não tinha dinheiro, ela tinha que ir morando na casa, então apanhava e ele aprendeu que aquilo era amor. Ele fala, eu achava que esse era o tipo de relação normal. Então minha mãe tacava panela na cara do cara que ela tava naquele momento e eu achava que aquilo era amor. Ele não tinha noção de higiene. Os amigos chegavam pra ele e falavam assim, cara, você não sabe se limpar, você precisa passar sabonete embaixo do braço, você precisa passar shampoo, você precisa passar desodorante. Ou seja, ele provavelmente teve uma infância... Era o bairro dos Estados Unidos inteiro que mais matava gente. Ou seja, ele cresceu num ambiente altamente hostil. E aquilo tudo, em algum momento, foi canalizado para o boxe. E fez com que ele se tornasse o campeão que ele ficou. E aí eu fico vendo a nossa geração de hoje, que é uma geração um pouco diferente. Eu acho que todas as gerações são diferentes, tá? Me parece que é uma geração um pouco mais suave, mais mimada. A gente vê pelas redes sociais que tudo é muito grande. Como é que isso se dá? Como é que esse trauma da infância se dá? E algumas pessoas canalizam para algo positivo, como o Mike Tyson tentou canalizar e se tornou um dos maiores lutadores do mundo. Sim, porque ele precisava bater. Ele precisava bater, né? Porque se amor era bater e apanhar, ele foi pro lugar de amor, né, dele. Verdade. Como é que isso se dá pra pessoa? Porque às vezes eu fico falando, talvez isso seja bom, talvez você ter tido uma infância difícil é bom porque você fica com raiva desde que você canalize pro bem. Porque quando você canaliza pro mal, você vai pro fundo do poço, né? Sim. Como que você enxerga isso? Faz sentido isso que eu tô falando? Passar por essas dificuldades forma uma pessoa mais preparada para o mundo? Sim e não, né? Não se a gente pensar que nós queremos um mundo pacífico. Então nós não queremos que as pessoas aprendam a bater nem a apanhar. Né? Já mudamos a página. Não é mais isso. Ou não deveria ser. Né? A gente não deveria estar um contra o outro. Né? Porque no mundo pacífico nós estamos num mundo de colaboração.
É para esse lugar que nós vamos. A humanidade vai caminhar para isso. É matemático, não tem outra saída. Então, que os meninos que eu quero dizer, meninos e meninas, né? Sim. Essa geração venha mais mansa, é um bom caminho. Tá. Né? Nós estamos num processo de parar de bater nos filhos. É um processo, né? Não é verdade que se parou. Literalmente, você tá falando. De bater fisicamente. Bater fisicamente, né? Porque na minha época, ninguém jamais falaria mal de um pai e de uma mãe que metesse a mão na cara de um filho em público. A regra era, não se mete. Né? Isso. E pai e mãe tá sempre certo, né? Então, pode oprimir mesmo, né? Com o advento Freud, com o advento psicanálise, quando a gente começou a se conhecer e percebeu que isso traumatiza, né? Que humilhar e oprimir faz com que a gente passe 30, 40 anos da nossa vida fazendo terapia, porque é uma dor muito grande, nós começamos a entender que não é esse caminho. Mas começamos a entender e a humanidade faz do 8 para o 80. A gente nunca vai direito, né? Assim. Então não é para bater? Não. Então, putz, não pode bater. Não pode mais bater. Aí vira lei, né? Aí tem lá os decretos, não pode isso, Verdade. não pode aquilo, os direitos da criança, do adolescente, blá, 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 blá. Hoje, se você no apartamento do lado ouvir a mãe gritar, você pode ir no conselho tutelar dizer que ela está maltratando aquela criança. E ela vai ter que se entender com o conselho tutelar, né? Porque a gente foi pro oposto. Mas mimar é tão prejudicial quanto bater. Eu vou dizer até que é até mais prejudicial. Porque quando você bate numa criança, embora você esteja oprimindo, invalidando, humilhando aquela criança, isso é uma dor impalavrável, né? Não tem essa palavra, mas ela deveria existir, né? Nós não temos essa palavra no nosso dicionário, mas ela é indescritível, a dor que essa criança sente. Tanto que a gente lembra até hoje da nossa maior surra. Isso, a gente sempre lembra, né? Eu me lembro da maior surra que eu levei, eu tinha certeza absoluta que a minha mãe ia me matar. Nossa. Tinha certeza. Eu falei, agora... Pronto, Acabei. entrega a alma para Deus, porque agora ela vai te matar. Você não vai sobreviver. Era essa sensação que eu tinha, de tanta raiva que ela tinha. E eu sentia aquela raiva e estava completa. Caí num canto, não conseguia mais fugir. E ali precisei até ela ir à exaustão da surra. Isso, claro, que faz muito mal, né? Precisei de muito tempo de terapia, de perdão, para sarar disso e poder contar essa história dizendo, tá lá na minha página, dando no livro risada. tal, aconteceu. E a minha mãe me amava. Ela só estava me protegendo quando ela fez isso. Do jeito dela, né? Mas me amava. Assim como é também do nosso jeito quando a gente mima a criança. Mas quando a raiva movimenta a gente. Então, quando a minha mãe parou de me bater, que eu estava destruída, eu não conseguia nem levantar do canto da onde eu tinha caído, quando eu consegui sair de lá e fui tomar um banho, né, para sair daquela surra, eu tinha muita raiva dela. E a raiva me movimenta. Quando você mima uma criança, ela se sente tão invalidada quanto, sem a raiva. O que significa para a criança essa invalidação? É assim, eu não precisa pegar água, meu bem. Deixa que a mamãe pega. Na sublinha eu estou dizendo, você é incapaz de pegar a água. A mamãe faz, né? Ou o papai faz. Uhum. Quando eu mimo, atendendo todos os desejos da criança. Hoje a gente pergunta para a criança, você quer comer, vamos comer pizza ou vamos comer sushi, né? No sábado à noite. Pelo amor de Deus, né? Ela tem 3 anos de idade. Então, a gente
Ela não tinha voz, eu não tinha voz, né? Meu pai dizia assim, criança não tem querer. É fígado que vai comer hoje. Engole o fígado. E acabou, né? Quando muito você podia falar, mamãe, dá pra fritar um pouquinho mais, né? Era só isso quando podia. Quando se não, engole o que tá aí, acabou. E levanta a mão pro céu, você olha pra trás, porque tem gente que não tem o que comer, blá, 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 blá. Hoje, a gente está dando decisões na mão das crianças que elas não têm poder para decidir. E estamos atendendo os desejos. Eu quero a boneca de cabelo azul. Pois não. Né? Eu tenho que trabalhar muito, porque a minha filha quer uma boneca de cabelo azul, e essa boneca de cabelo azul custa R$1.000. Eu preciso trabalhar muito para dar os R$1.000 para ela. Eu não dou aquilo que ela precisa, que é a minha presença. É o meu olho no olho. É o meu colo. É o brincar de casinha com ela. É uma fuga. Mas eu trabalho que nem um louco para ter os R$1.000 sobrando para aparecer na sexta-feira de surpresa e falar, surpresa, o papai trouxe para você a boneca de cabelo azul. Loucura. Olha como o papai te ama. É a mesma coisa da surra. Ele está amando e protegendo aquela criança, dando o melhor para ela, como a minha mãe estava fazendo, né? Ela estava dando o melhor para mim, porque eu contei uma bruta mentira, ela queria me ensinar que eu não podia fazer aquilo. Eu fiz uma confusão danada, ela tinha toda a razão de estar muito nervosa, porque eu armei pra caramba, e ela estava me amando. Esse pai também está amando a filha, né? Mas os dois abandonaram essa criança. Qual que é o impacto qual que é o impacto para a pessoa, para o pai, e qual que é o impacto para o filho? O pai que está fazendo isso, ele está fazendo isso porque ele está tentando dar algo que ele não teve? Isso. A gente ainda não parou para pensar que o que nós não tivemos foi amor incondicional. O amor de olho no olho. O amor de reconhecimento. Os meus pais acreditavam que eu era uma construção deles. Eles estavam construindo o meu caráter. Porque eu não era nada se eles não me educassem. É mentira. Eu já nasci pronta. Toda criança nasce pronta. Nós precisamos olhar as crianças com curiosidade e abertura. Esperar que ela traga. Ver quem ela é. Estar presente para ela, com ela, para ela. Isso não é mimo. Porque do mesmo jeito que o meu pai dizia, você não vai ganhar a boneca porque você não tirou 10 em matemática, hoje nós estamos dando a boneca de qualquer jeito. E estamos tendo que trabalhar, abandonar aquela criança com uma babá na creche, como empregada, com a avó, sem a minha presença, para dar uma coisa material. Então, eu também estou invalidando aquela criança, porque eu não estou olhando para ela, eu não estou sendo curiosa, eu não estou aberta para ela, eu não estou presente para ela. E a criança não tem a menor capacidade de escolher ou decidir isso, né? Ainda não tem neurônio maduro. Nós estamos no nosso momento mais vulnerável da vida. A infância é o período mais difícil da gente. Quando eu atendo pessoas com crises de ansiedade, com depressão, eu digo para elas, você já fez algo muito mais difícil, que foi sobreviver à sua infância. Não tem nada mais difícil do que sobreviver à infância. E a infância não foi ruim, necessariamente. É que nós não tínhamos neurônio, nós não estávamos preparados. Nós estávamos num momento vulnerável, onde pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre nós. Eles é que decidem tudo, nós não temos, eu não consigo decidir. Eu não tenho nem mielinização suficiente no meu neurônio para poder fazer sinapse. É neurológico. Então eu não consigo, não é incapacidade. É por isso que o pai e a mãe devem estar lá para olhar, observar e ser muito curioso para ver quem é aquela criança. O que ela vai crescer e vai me contar? Mas eu preciso estar presente.
Hoje, agora na hora do almoço, eu fui almoçar com um amigo que acabou de tem um bebê de 8 meses. E ele estava me dizendo, sabe, eu chego em casa e eu olho para minha esposa, eu sinto uma compaixão por ela. Ela está destruída, ela está exausta, ela está muito cansada. E eu digo para ela, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? O bebê já está dormindo, ele não vai acordar, ele dorme super bem, ele vai das 9 às 6, o que é uma bênção, ele tem muita sorte, milagre. é maravilhoso. Então não é a falta de sono que ela está se queixando. E aí ele falou assim, sabe, eu saio de casa e eu me distraio. Eu descanso. Ela não, ela fica com ele das 6 da manhã às 9 da noite, a hora que ele desliga. Ele tem aqueles soninhos durante o dia, mas ela não tem tempo de fazer nada. Porque é 1h30, 2 horas e acabou, ele volta. E ela tem que estar com ele. Isso é muito cansativo. Então, nós estamos numa fase em que é melhor trabalhar. Mas É menos cansativo, né? nessa situação dessa mãe, eu vejo... Isso é muito comum, né? Eu tenho um grande amigo que ele acabou de ter um filho também, e a esposa dele estava nessa situação, e ele falou assim, eu vou ficar agora com o nosso filho, vai lá na portaria pegar as cartas. Ela, não quero. Ele vai lá, vai pegar as cartas, para ela começar a sair de casa, para ela começar a se movimentar, e fazia ela de fato sair, vai lá, vai ver seus pais, vai visitar sua mãe. Porque se você não dá uma empurradinha, você fica... Parece... Eu nunca fui mãe, nem nunca vou ser. Mas parece que existe um vínculo que meio que aprisiona a mulher, né? Você que é mãe, é isso mesmo? É que com a história da psicologia e a gente entendendo um pouco mais o que a criança precisa, as mães estão num esforço danado de dar aquilo que a criança precisa, que é presença, o aleitamento materno, estar com a criança, ficar com ela, acalmá-la, acolhê-la quando ela entra em sofrimento, porque a criança entra em sofrimento porque ela está crescendo, não é por nada, ninguém está fazendo nada, Processo natural. É porque dói fisicamente. Às vezes de deitadinho na cama, ele tem um incômodo. É porque ele está crescendo. É porque as células estão se movimentando o tempo inteiro. E ela tem um incômodo. É o mesmo incômodo da velhice. O velho também tem uma coisa de que está incomodado e não sabe o que é. Tá tudo bem, já foi no exame, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo... Mas ele tem um incômodo. É porque também está envelhecendo para menos. As células também estão se movimentando. E a criança tem, só que a criança chora. Né? E aí é legal sim acolhê-la, acalmá-la, nem pegar no colo, passar a mãozinha nas costas, falar eu tô aqui com você, deitar do lado dela. Isso faz muito bem, a gente descobriu isso agora, por falta, né? Nós descobrimos conosco. Pelas terapias que fizemos, nós fomos descobrindo o que é que a gente gostaria de ter tido. Então tem isso. As mães estão num esforço de dar isso para a criança, principalmente no primeiro ano de vida, que é quando se diz que é o mais importante. Então, elas abrem mão do trabalho para ficar esse primeiro ano de vida com elas. Só que mãe e filho têm uma relação simbiótica. A criança só entende que não é a mãe a partir de 8 meses de idade. Porque, mais ou menos, entre 8 meses e 1 ano, ela pensa que ela é a mãe, porque ela estava na barriga da mãe por 9 meses. Ela e a mãe são simbióticas, ela não entende, que é quando a gente começa a brincar de esconde-esconde. Então, eu faço tudo, achou. Ela começa a entender que tem um outro que não é a mãe dela e que ela é um ser à parte, né? É nessa hora que o pai entra muito fortemente, porque daí ele reconhece o pai como terceira pessoa. É tudo um processo. Então, a gente está aprendendo isso agora. Minha mãe não sabia disso. Ela sabia que embrulhava, trocava, amamentar, né? Dava uma mamadeira, no meu caso era mamadeira, e vambora, né? E agora a gente já está entendendo, com as neurociências nós descobrimos. Só que a gente vai do 8 para o 80.
Então, assim, a criança também precisa de solitude. Ela também precisa ficar nesse incômodo sozinha e ver como é que ela vai dar conta. Porque se a gente vai o tempo todo acolher e o tempo todo dizer para ela, eu estou aqui com você, ela também vai desenvolver a crença de que ela não é boa nem para crescer, nem para ser ela. Ela está sempre apoiada. Precisa treinar a dificuldade também, né? Isso. E já que isso não está acontecendo já tem um tempo com essa nova geração, como que essa geração está chegando lá? Com muita raiva. É muito interessante porque a raiva não diminuiu, né? Então, assim, eu tinha raiva porque meus pais me batiam e esses meninos têm raiva porque eles não têm força. Eles têm raiva de não ter raiva. É muito doido. Como assim? É assim, os meninos chegam pra mim e falam assim pra mim, os jovens, né? Elô, me ajuda a querer. Não acredito. Não tem sonhos, não tem vontade? Porque eu não quero nada. Nossa, tá tudo fácil. Que loucura. Tá tudo na mão. Então, assim, eu tenho o carro do ano, eu moro muito bem. O iPhone. Eu tenho o iPhone que eu quero, eu tenho a última geração do videogame XPTO, eu tenho... Agora, daqui a pouco estão com óculos, né, do metaverso, porque é daqui a pouco, né? Sim. É daqui uns meses que nós estamos com esse negócio. Eles vão ser os primeiros a ter e vai sair o melhor, o março, aí o iPhone já está prometendo que vai ter o top, o i, blá, blá, blá. A minha filha já está perguntando como é que é, de que jeito é, e aí ela tem 17 anos, então fica parecendo que vem do além. Não parece, né? Porque houve tanto abandono para ter as coisas que amor para o Mike Tyson era bater. Para os meninos, amor é coisa. Bem material. Que o meu pai me dá. Por isso que ele trabalha muito. É assim que eu aprendo amor. Isso. Então eu não aprendo a trabalhar muito. Eu aprendo a ter e ter de graça. Então, quando eu não tenho, não estão me amando. Mas o seu pai se esforçou. Se ele me esforçou, mas ele me abandonou. Né? Ele toma consciência disso quando? Ou ele já começa a ter consciência quando ele vai lá no Hoffman? Muitas vezes eles vão lá completamente desiludidos, né, da vida. Eles vão, às vezes, formados, com uma boa profissão, mas sem a força, sem o empreendedorismo. Sabe, sem empreender. Eu sei, eu estudei, eu cumpri. Me mandaram cumprir, eu fui um bom filho, eu obedeci, eu segui. Mas eu não tenho força para fazer. É uma geração que se vai para o trabalho executivo, então se vai trabalhar nas grandes empresas, logo se magoam. Não pode receber feedback, ficam dia que o trabalho não estiver legal. Não tá bom. Porque a vida não é assim, né? E vai embora. Só querem fazer o que gostam. Por isso que ninguém tá querendo trabalhar, e ninguém dura no emprego. Não. Você sabe porque assim, é para fazer o que gosta. Meu pai sofreu muito, ele fez tudo que ele não gostava, ele chegava em casa exausto, ele trazia trabalho para casa. A gente não tinha final de semana porque ele estava sempre trabalhando e, portanto, eu estava no videogame, ou então eu estava na academia, eu estava jogando bola com os meus amigos, eu estava na casa da minha avó, eu não estava com meu pai porque ele estava trabalhando, mas eu tinha putas férias, né? Olha, eu tenho muito executivo que chega lá aos prantos, dizendo eu estraguei as férias da minha família. Nós fomos para um super lugar, para um lugar maravilhoso, para um hotel espetacular, para nananana, e eu não saí desse maldito telefone. Nossa. Eu continuei trabalhando, né? Eu não estava presente nas refeições, estava presente, mas não estava presente. Eu continuei mantendo o vínculo de trabalho via WhatsApp. E eles não me tiveram nas férias. Né? Eu estraguei tudo. Eles chegam lá com muita culpa, porque não pararam de trabalhar. Os filhos desses caras chegam lá dizendo, eu não vou ter essa vida. Mas não vou mesmo. Eu não quero isso pra mim do de jeito nenhum. Do mesmo jeito que eu faço um juramento de que pobre eu não vou ser, porque pobre foi meu pai,
E eu vou ganhar dinheiro, e eu vou dar certo, e eu vou ter sucesso, e eu vou, porque eu vou atrás, eu vou provar que eu sou capaz. Esses meninos também vão provar que eles são capazes Mas não desse de jeito. ganhar dinheiro e não trabalhar desse jeito. E não desse jeito. Que eu acho que eles estão certíssimos. Tem que ter o E equilíbrio. eles vão achar o lugar deles, porque uma hora vai ter que achar, né? Porque eles não vão passar a vida sem fazer nada, eles vão ter que achar. Mas a dor é a mesma. É a dor do abandono. Bob Hoffman chama isso de dor do abandono. Que tem sempre, 100% das vezes. Eu não achei ainda claro que as pessoas que vão para o processo são as pessoas que estão vivendo essa dor. E ele vai dizer que a dor do abandono cria a nossa neurose. E nós estamos vivendo um mundo neurótico, Sim. né? Onde estamos vivendo uma guerra civil, né? Sem nos dar conta, Demais. sem dar o uma nome para uma guerra civil, né? Estamos vivendo um salve-se quem puder, né? Não sabemos o que vai dar certo, nós perdemos completamente o controle com a pandemia e estamos completamente descrentes agora, né? Porque a gente não sabe para onde o país vai, o que vai acontecer, quem que vai pôr isso aqui nos trilhos, e nós não nos responsabilizamos. Esse é o nosso problema. O problema da falta de amor e do abandono é que você não cria senso de responsabilidade. Isto é, a vida é sua. Quando eu bato, eu agrido, eu humilho, eu rejeito, eu estou de alguma forma abandonando, eu não dou para ele a autorresponsabilidade. Uhum. Eu ensino que ele não tem valor. Que loucura. Quando eu mimo, eu faço a mesma coisa. Eu ensino que ele não tem valor e que ele não se responsabiliza pela vida dele. Hoje, nós somos responsáveis por fazer os nossos filhos felizes. Quem disse isso? É verdade. Né? Cada um é responsável por ser feliz. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Mas eu fico atrás de imaginar o que será que o meu filho quer para eu poder agradá-lo. E virou uma prisão ao contrário. Era eu que precisava agradar minha mãe. Para ver se ela me dava um pedacinho a mais de sobremesa. Se ela lembrava de comprar um chocolate e dividir, porque lá era tudo faltando, então tinha que dividir o chocolate. Mas eu ficava na esperança de que eu teria um pedaço maior, porque eu lavei a louça. Eu que tinha que agradar minha mãe. A gente se esforçava, né? Esforçava. Agora, são os pais que não param de trabalhar muito para dar aquilo que eles não tiveram e não param de se esforçar para agradar os filhos. Ele tá chorando, meu Deus, ele tá triste. O que será que ele quer? Aí ele não quer ir na piscina. Não vai, filhinho, não vai na piscina. Não precisa ir. Aí ele não quer estudar, eu preciso pôr reforço de matemática, aí eu preciso pôr não sei das quantas, ele tá com dificuldade, não sei o quê. E eu vou enchendo esse menino, essa criança, de atividades, né? De ajudas. E na sublinha, eu tô dizendo para ele, você é incapaz. Olha só essa história aqui. Uma pessoa famosa, isso é público. Eu escutei num podcast. Pessoa super bem sucedida. Uma mulher casada com um rapaz. Tiveram não sei quantos filhos, mas ela conta a história de um filho nesse bate-papo. Ou seja, ficaram ricos. Tem muitos bens, os filhos também, porque eles fizeram tudo isso, deram um monte de coisa. E aí ela conta uma história de que quando o filho era bem pequeno, ele falou assim, mamãe, eu queria que você ficasse mais tempo em casa, mais tempo comigo. Aí diz que na hora do jantar ela falou assim, tá bom, então eu já combinei aqui com o seu pai que o seu mini bug a gente vai vender. A casa de Miami a gente também vai vender. E aí começou a fazer toda essa terrorismo. Dramatização que a criança ficou em pânico e falou, então não. Aí ele falou, então, você não pode ter os dois. Se você quiser ter a mamãe aqui, não pode ter essas coisas. Se você quiser ter essas coisas, você não vai ter a mamãe, porque a mamãe precisa trabalhar. Obviamente que colocar isso para a criança tomar uma decisão complicadíssimo. E a criança falou, não, então tá bom, mamãe. E aí fica nesse jogo. Ela conta isso como se fosse um negócio super legal. E eu
assisti aquilo, eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, tudo que a criança quer é o seu tempo. Né? E você não pode botar a criança para tomar essa decisão, e né? Depois, ela não sabe, né? Ela não sabe o peso do mini bug, da casa de Miami. Ela não sabe isso. Quem deu esse valor foram os pais. Ele só está copiando. Né? Ele só está falando, não, todo mundo vai perder, porque eles contaram que isso tudo tem muito significado e é importante. E aí, então, ele diz, bom, então não posso perder isso, e então é melhor ficar sem a mamãe. Né? Mas ele não tem a menor condição, mesmo porque se ele não tivesse, ele não saberia que isso tem valor. Então, assim, quem dá esse valor é a família, né? Eu vou atender a criança que quer a boneca de cabelo azul, porque eu ofertei essa boneca para ela. Porque se ela não tem essa oferta, se ela não tem essa escolha, ela não vai fazer esse pedido, né? Então, e se ela pede a minha presença é muito mais importante do que qualquer casa em Miami. Quem quer esses bens são sempre os pais. Os pais, né? As crianças são vítimas. Uma coisa importante a gente falar que o sistema familiar é um sistema hierárquico. O sistema saudável é pai e mãe sabem aquilo que a criança não sabe ainda. Então, assim, é assim mesmo. Né? Nós já somos os adultos. Eu tenho uma super amiga que é pedagoga e ela fala assim, bom, vamos nos lembrar quem que é o adulto na relação. E uma vez eu tinha uma cachorrinha, ela infelizmente já morreu, mas ela fez uma arte e eu fiquei tão brava com ela, eu fiquei fazendo sermão para ela. Com raiva dela e fazendo sermão, porque... Aí entra minha filha no meio do caminho e fala assim, mãe, eu não tô entendendo, quem que é a racional aqui? Foi do que ela tinha toda a razão, né? O cachorro, por mais que eu amasse a minha cachorra, né? Porque eu tava tratando como filho. Sim. E eu tava passando um sermão. Ela falou, mas ela é irracional, mãe. Ela não tá entendendo nada do que você tá falando, né? E aí, essa autorização das crianças mandarem na casa... também é irracional, né? A gente perverte o sistema, porque o sistema é pai e mãe mandam. São eles que vão decidir quantos bens nós temos, eles que vão decidir se a gente mora na favela ou na choupana, se a gente tem avós, se a gente tem tios, se a gente tem primos, onde que a gente mora. São sempre os dois que vão decidir isso. E isso é hierárquico, e isso esse é o sistema. Eu não sei por que ele é assim, mas ele é assim. Nós nascemos e formamos essas famílias. Quando nós damos para o filho o poder de decidir, nós pervertemos o sistema. Ele está mandando em pai e mãe. Quando os pais precisam fazer os filhos felizes, é um sistema pervertido. Ele está tão adoecido quanto aquele sistema... De surras, aquele sistema autoritário. Às vezes não é nem de surras, mas é de autoritário. Eu mando e você obedece e cala a boca, né? Não é mais assim, ou na grande maioria das vezes não é. Como a mudança de paradigma a gente vai aos poucos, a gente tem alguns ainda que estão batendo nos filhos, tem alguns ainda que estão gritando, tem alguns ainda que estão mandando e tem alguns ainda que estão sendo mandados. Nós estamos no processo, né? É assim que a gente muda paradigma. Só que na hora da mudança a gente vai para o oposto. Então nós estamos dando o poder de pai e mãe para as crianças. Isso é abandono do mesmo jeito. Então os jovens chegam no processo Hoffman tão abandonados quanto eu cheguei. Né? Do mesmo jeito. Então, assim, porque a gente foi do 8 para o 80. A mudança é quando nós chegarmos aí no 40, né? Quando a gente chegar no meio termo. E
na mudança de paradigma, nós chegaremos, nós vamos viver um mundo pacífico. Eu digo para as pessoas, é só uma questão de tempo, nós nos amaremos. A humanidade vai aprender isso. Nós estamos num processo. É que no processo... É tentativa e erro, né? Não existe um caminho que te dê cientificamente, ó, é assim que se faz, o passo a passo é esse. Não. Não tem como, E né? nós vamos errar. Então, assim, nunca vou abandonar meu filho, é mentira. Por quê? Porque se você for ao supermercado... Pode ser um momento importante para a criança. Isso. Se você quiser usar o banheiro, as mães falam muito disso, da falta de privacidade, né? Que as crianças ficam sentadas ali na frente da mãe, na frente do vaso. Por quê? Porque fechar a porta é um movimento doloroso para a criança. Então, a hora que você põe limite, o limite dói. Mas criança precisa de 50% de amor e 50% de não. Precisa de limite. Ela precisa de limite, então você precisa fechar a porta e deixar ele esmurrar a porta e você vai dizer agora, neste momento, não. Mas nós estamos deixando, imagina se a mãe, a exaustão dela, com 3 crianças, outro dia eu vi um meme na internet, né? Essa mãe sentada no vaso e 3 crianças sentadas na frente dela. Que loucura. Né? Então, assim, ela não tem liberdade pra nada. Tem gente que acha isso engraçado, eu vejo, né? Que dorme com a criança na mesma cama, com o marido, a criança já tá fazendo 1 ano, a criança ainda tá dormindo lá. Isso. Então, assim, não. Ela precisa ser acolhida, ela precisa de aconchego, ela precisa de presença, ela precisa de olho no olho, ela precisa de curiosidade, mas ela precisa de não. E isso é importante, porque nós, como era um sistema só de não, o meu pai era o senhor não. Se a gente fosse pedir, levantava a mão, ele nem queria saber qual era a pergunta, já era o não, né? A gente vai pro oposto. Eu sou a mãe sim. Eu sou a mãe sim. Então, assim, tudo pode. Claro que pode. Vamos experimentar. Se der errado, a gente conserta. Pode fazer isso? Pode, se você estiver presente para consertar. Né? É que nem assistir filme. Pode assistir filme? Qualquer um pode. Né? Eu me lembro da Duda, com 13 anos, falou: mãe, posso assistir um filme pornográfico? E ela tinha ouvido falar, tinha ouvido na escola que alguém tinha assistido, e eu disse: pode. Vamos chamar seu irmão, que é 11 anos mais velho. Falei para ele qual é. O que você me indica? Porque com certeza, né? Ele com 24 já tinha assistido, eu não sabia qual. Ele falou: mas você vai deixar? Eu falei: vou assistir junto. E vou deixar sim. E aí nós 3 assistimos ao filme que ele indicou. Ela foi a primeira a falar: ai, assim. Não tem graça, porque aos 13 anos não tinha graça. Né? E para ela não tinha. Pronto, mas eu estava junto, nós conversamos sobre, falamos, o Rodolfo contou da vida sexual dele, dos perigos, dos cuidados, do que o papai e a mamãe falaram, do que a irmã é 10 anos mais velha que ele, de tudo que a irmã tinha ensinado, a gente brincava sobre isso, ela falava sobre aquilo, e aí, ó lá, isso aqui é palhaçada, isso aí nem existe, Duda, isso aí é não sei o quê, né? Pronto. Então, assim, isso é estar junto. Porque se eu disser não, é mentira, porque na internet tem. Então, eu vou dizer não, ela vai falar: então vou assistir. Pois é. Vai assistir qualquer porcaria. Eu não sei quantas vezes, vai comentar na escola, vai falar não sei o quê. Não, vamos junto. Vamos assistir junto, vamos falar sobre. Isto é estar junto, né? Só que isso cansa. Dá trabalho. Você tem que abrir mão do teu tempo para ver um negócio que não te interessa, né? Mas você tem que assistir filme de terror. Ela adorava filme de terror, até que ela percebeu qual é sempre do mesmo jeito, né? Ela sacou o que tinha por trás e agora ela fala: então agora ele vai fazer assim, agora vai ser assado. Aí perdeu a graça. Mas enquanto ela se assustava, eu tinha que assistir junto. Eu ficava: ai, credo, pelo amor de Deus. Eu ficava mais assustada que ela, mas perde meu tempo. Eu queria dormir.
eu preferia assistir o filme Água com Açúcar. Ai, me dá uma novela que é Dá mais... uma relaxada. Vamos... Do que eu ficar passando medo. Eu jogava todo o meu charme para ver se eu mudava de ideia, né? Se ela mudava de ideia. Vamos assistir qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer não. Ela queria a minha companhia. Porque a graça dela era ver eu gritar. Era eu ter susto. O prazer era estar com você. Vivendo aquele momento. Mais do que o filme, né? Então, mas isso você tem que usar o seu tempo. Uhum. E tempo é uma moeda tão importante que muitas vezes a gente não abre mão para dar para o outro. É verdade. Para o outro e para o nosso filho. Isso. Eu me recordo muito de gente vivenciar um pouco. Você não precisa ser vocal no Hoffman, mas as pessoas se sentem tão seguras que elas falam sobre os problemas dela e você automaticamente começa a perceber que todo mundo tem problema e os problemas são muito maiores que os seus. E eu me recordo, e aí que eu falo que eu acho que vocês têm muitas estatísticas, que algumas coisas causam traumas muito grandes. Eu me lembro da questão de ser um filho adotivo, transexualidade. Queria saber se isso continua. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ideologia de gênero, porque a gente sai de lá atrás, não era nem LGBT, tinha algum outro termo, mas hoje já ficou quase um abecedário inteiro. Um abecedário inteiro que eu nem sei os nomes todos, né? Porque a gente não consegue decorar. Eu tinha decorado LGBTQIA+, aí já aumentou. Quando eu decorei, já aumentou. Por um lado, quando a gente olha, você fala, liberdade para os adultos, cada um faz o que quiser da sua vida, etc. Mas eu queria fazer uma análise sobre os impactos psicológicos que isso trazem, porque eu já li bastante a respeito, entendi toda a história de tudo isso que trouxe, mas eu queria entender assim, na prática, você que vivencia isso, como é que está sendo o impacto que isso de fato traz para essas pessoas? Então, ainda muito impacto, muito. Elas não chegam, né, no processo ainda. Ainda não chegam. A gente tem muito pouca história de transgêneros. Olha só. São não binários, que não sabem direito o que são. O que a gente tem ainda, né, e bastante, são histórias de homossexualidade. Mas essa é mais antiga, essa tá mais clara pra gente, né? A relação homoafetiva a gente já consegue compreender. Desde 97, a Organização Mundial da Saúde diz que não é doença. Então, a gente vem num trabalho de compreensão disso. Quando a gente começa a compreender e abrir espaço, aparecem as outras coisas, que é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos dando espaço para que isso apareça, porque não é verdade que isso é novidade, sempre existiu. A humanidade sempre viveu todas essas dores, mas elas ainda não podem ser descritas. As pessoas ainda não têm coragem de ir para um processo de autoconhecimento. Mesmo porque nós temos uma questão ainda social, né, grande, não só de preconceito, como de falta de dinheiro, do que eu vou fazer com isso. A sociedade mais abastada, aquela que tem mais dinheiro, é aquela que mais esconde. Então, se a gente for ver, né, quem mais se expõe, né, nessa comunidade, né, de todas essas letras, são as pessoas com menos dinheiro, são as pessoas que têm todas outras dificuldades além dessas. Essas estão dando a cara para bater, elas estão abrindo espaço, né? Elas estão corajosamente se expondo, falando disso, mas a sociedade com mais dinheiro, aquela sociedade ainda está numa discussão ainda sobre isso, de exposição. Mas você não está sentindo que está tendo uma transição? Porque, obviamente que no passado a gente era muito influenciado por televisão, que só tinha televisão. E agora está muito distribuído, tem internet, as pessoas têm voz e etc. E eu via que a gente valorizava muito as pessoas bem-sucedidas.
Poxa, o Silvio Santos era um ícone, super bem sucedido, veio da pobreza, que história linda, maravilhosa. E todo mundo que aparecia numa capa de revista ou que era um grande esportista, isso era idolatrado pelo Brasil. E eu tô vendo que agora a gente tá, às vezes, idolatrando o inverso. Como você falou, estamos indo pro oposto, né? Você tá sentindo que isso tá acontecendo um pouco? Ainda, nós estamos em processo. O dinheiro ainda é uma grande idolatria. As pessoas que ganham muito dinheiro são as que são idolatradas. Então, esses influencers que vêm da comunidade, que são LGBTQIA+, com todo o respeito, né, por todas essas letras, claro. Mas são os que têm sucesso. São os que ganharam dinheiro. A saga é a mesma. Uhum. Né? É a pessoa que estava lá, que foi maltratada, que foi excluída da casa, que o pai bateu, que pôs na rua, e que virou a mesa e que agora é um influencer de sucesso e que fala coisas. Então, a gente ainda está nesse caminho de Anitta, né? Que fez essa história, né? Uma história da onde ela veio, a transformação toda que ela faz, quem ela traz junto com ela, né? Então a história do funk é uma história muito poderosa de trazer essas pessoas da miséria no sentido do ostracismo, da não existência, para uma existência, né? Mas ainda é atrás de dinheiro, fama, sucesso e que querem a mesma coisa do rico. Uhum. Então, a saga é a mesma. Nós não fomos do 8 para 80. não fomos, né? É que nós estamos trazendo outras histórias, vivendo outras coisas, mas o caminho e a vontade ainda é de brilhar, de ter sucesso, de estar no primeiro lugar, de ter pódio, de ter muito strass, de muito brilho, ainda é essas questões. Mas no processo, as pessoas trazem muito sofrimento com essa sensação de não saber quem são. Uhum. Então, atrás disso, tem uma dor muito grande de não se localizar. Além da dor que nós vivemos, então, eu vivi o mundo machista, então eu fui desclassificada por ser mulher, mas eu era mulher. Eu não tinha dúvida disso, né? Então, eu tinha essa dor. As pessoas que vivem o preconceito, vivem o abandono, exatamente como nós vivemos, ainda tem uma dor de não saberem quem são. Elas vivem uma sensação de serem ETs, de estarem fora do planeta. Não combina. O que eu penso do meu corpo não é o que eu sinto no meu corpo. O que eu sinto no meu corpo não é a emoção que eu gostaria de perceber. Então, é um sofrimento muito grande. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito. Que bom que a gente pode falar disso, que bom que elas podem aparecer, que bom que hoje não é mais crime, né? Não é mais bandidagem, não é mais sacanagem, nem sem vergonhice. É maravilhoso isso, mas ainda é um sofrimento grande, porque elas não se reconhecem. Muitas não se reconhecem como seres humanos, né? Nossa. Porque assim, o que eu sou? Então, aquela história do todes, né? Porque agora não são mais todos, é todes, porque não são todas. Então, tudo isso ainda é uma confusão, porque nós éramos binários. Até agora nós éramos binários, até ontem. Hoje nós somos não binários, mas o que é não binário? Né? Porque não binário, a gente não sabe o que é. Nem as pessoas. Então, os não binários que aparecem no processo, eu já começo pedindo perdão e digo, eu vou me enganar, já com o pronome. Porque está condicionado, né? Me perdoa, né? Eu tô aqui ainda na confusão do aprendizado e eles dizem, eu também. Ah, é?
Eles também estão na confusão do aprendizado, eles também ainda não se acharam. Nunca se acharam e não podiam se achar. Hoje, eles já vão poder. Daqui a pouco eles já vão saber quem eles são. Daqui a pouco nós vamos aprender esse terceiro gênero, esse quarto, esse quinto, né? Porque nós estamos falando sobre isso. Vai aprender. Mas o que eu recebo hoje ainda é muita confusão e muita dor. Isso tem, obviamente, total influência com a sociedade, né? Que se vive, né? Eu sei que, por exemplo, nas Filipinas, se eu não me engano, a pessoa pode escolher o que ela quer. Isso. Se vai ser menino ou se vai ser menina, e parece que é uma coisa muito comum e normal. Assim e pronto. Aceito pela sociedade como algo que faz parte, né? Porque é assim, né? E aí parece que eu não conheço, mas imagino que lá talvez tenha menos essa complicação na cabeça das pessoas. Porque e pronto, né? Aqui ainda não é. Né? Eles ainda estão lutando para ser. Eu não preciso lutar para ser mulher. Eu preciso me posicionar. No mundo machista, eu preciso me posicionar. Mas eu não preciso lutar para ser. Né? O trans precisa lutar para ser trans ainda. Antes de se posicionar. Né? Então, é uma dor anterior. Né? E que é uma dor deles mesmos. Porque todo mundo gostaria de pertencer e de ser igual. Esse é o nosso sonho. Sim. Nós queremos ser igual, por isso nós queremos ser igual aos nossos pais, por isso a dor da adoção é tão difícil, né? Eu tenho uma filha negra adotada e ela disse pra mim, você não faz ideia do que eu vivo. Ela tá com quantos anos? 17. Essa que tá com 17. E ela diz, você não faz ideia. E ela tem toda a razão. Eu não faço ideia do que é ser negra. Não vivemos isso. Eu não vivo isso. E ela diz, e você é loira de olho azul. Então, assim, você não faz ideia do que é ser sua filha. Porque deve ter muita confusão aí no meio do caminho, né? Porque o nosso sonho é ser igual. Nós queremos ser igual aos nossos pais, porque isso nos faz com que a gente pertença. Então, não ser homem, não ser mulher, também faz confusão, porque o meu pai e a minha mãe são homem e mulher, por isso me geraram, por isso me... Então, é essa confusão, é esse sofrimento, não é nem de não ser, é de não pertencer. É como se eu fosse outra raça. E tinha aquele lance de você não se sentir representado, né? Isso. Poxa, na minha infância não tinham bonecas negras. Não tinha. Então... Isso é novo, gente. Eu falo, gente, nós precisamos do século XXI para aparecer uma pequena sereia negra e a gente ficar emocionado e começar a chorar. Que loucura, Não né? é uma loucura? Eu falo, nós estamos um pouco atrasados, né? Porque eu acho que o poder tava na mão de poucos, né? A voz, né? Quando eu falo poder, o poder da voz. Tava na mão de poucos. E agora, na hora que começa a aparecer, a gente começa a, de fato, se entender como sociedade e entender cada uma das particularidades dela, né? Esse foi o presente da internet, né? Então, assim, a gente tem um presente grande. É verdade que 30% da população não tem acesso nenhum a nada disso do que a gente está vivendo, né? Ainda estão fora desse mundo da internet. Sim. 30% da população mundial, isso é muita gente. A gente fica falando todo mundo nada, né? Todo mundo que tem esse acesso. Muita coisa, 30%. Né? Mas a internet nos trouxe esse presente de dar voz a desconhecidos, porque eu posso pegar um microfone ou posso pegar o celular e falar o que eu quiser, da onde eu quiser, né, e me posicionar e viralizar, e arrumar a maior encrenca, né, a maior confusão. Esse é o poder da internet, né, que a gente sabe de onde sai e não sabe onde chega. Por outro lado, sabe que o meu filho é comentarista esportivo e ele fala assim, mãe, nós não temos maturidade para usar as redes sociais, você sabe, né? Eu falei, eu sei. O avanço da tecnologia foi tão grande e nós não avançamos emocionalmente na mesma proporção. Nós estamos muito aquém. Nós estamos vivendo ainda no século XIX, do século XVIII, emocionalmente, ainda nos nossos paradigmas, e a tecnologia está no 25. Né? Então, a gente faz muita bobagem nas redes sociais. Né? Nós estávamos falando isso
quando falamos desses influencers que desistem da carreira por conta dos dislikes, né? Então, assim... A Luva de Pedreiro isso. foi um caso recente, né? Assim, a quantidade de pedrada. O Whindersson foi também super implacável, Isso. né? Foi muito duro então, pra ele. Então, assim, a quantidade de pancada que você recebe quando você fica famoso é muito maior do que a quantidade de aplausos. Porque as pessoas ficam esperando você ficar famoso, ela não está famosa, ela não está fazendo nada, mas o serviço dela é te detonar. Né? Achando que isso é legal, que ela está fazendo um serviço. E claro que ela está vivendo uma inconsciência. Ela está também num sofrimento, a gente compreende isso. É compulsivo e automático. É falta de maturidade. E nós não temos maturidade nem de um lado nem do outro. E era isso que ele estava falando. Falou assim, a internet é uma bênção, mas as redes sociais a gente devia desligar e voltar daqui 30 anos. Porque a gente não tem maturidade. É um tal de machucar pessoas. As pessoas falam barbaridades para as pessoas assim, como se nada. Como se a outra não fosse ter sangue, ela fosse ter sangue de barata e não se importar com aquilo. Ela tem a sensação que a distância é muito grande, né? Isso. E a pessoa que lê aquilo não tem como não mexer com a autoestima dela. Ela precisa ser um iluminado para falar, tá, tudo bem, delete isso. É um isso. ser humano, né? Não é porque tá lá que ela não vai ver que é um assessor, não. Essas pessoas leem, impactam. E são seres humanos como nós, elas não são mais nem menos, elas apenas viralizaram um vídeo e deu certo alguma coisa, mas elas são seres humanos. Então, nós estamos, a vantagem, né? Tem uma vantagem da internet, que é essa coisa de dar voz a todo mundo, e a desvantagem, como diz meu filho, é de dar voz a todo mundo. É a mesma desvantagem. E tem o lance também de quem consome, a gente sempre se compara com tudo. E de você seguir pessoas e aquilo ali é criado, né? Aquilo ali é construído, né, Elô? Você tem que passar uma imagem de sucesso, porque é com aquilo que você ganha o seu dinheiro. Isso. Então, aquilo acaba virando assim, cada vez tem que ser maior, cada vez tem que ser mais impactante, o carro tem que ser melhor, a roupa tem que ser melhor, a bolsa tem que ser mais cara, o relógio. Fica um negócio sem limite. Nossa. E isso está trazendo traumas gigantescos para os consumidores de redes sociais, né? Para algumas pessoas. Porque não dá, aquilo ali é fake, né? Não dá para todo mundo. Então eu tenho 1 milhão de seguidores e 1 milhão de seguidores querem o carro do ano, a casa que eu mostro, a roupa que eu visto, né? E 1 milhão, porque precisa de tanta dedicação. Tem dinheiro para todo mundo. Eu tenho um curso, Dinheiro e Vida, que eu faço, que eu falo para todo mundo. Dinheiro e amor é a mesma energia. Tem dinheiro para todo mundo. Você pode ter dinheiro, ficar milionário. É paradigma da falta. A gente é que acredita na falta, porque não existe falta. É que faltou amor na nossa infância. Então, nós acreditamos que falta tudo, inclusive dinheiro, mas não falta. Fala um pouco mais sobre curso. Só que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa se dedicar, você precisa fazer uma escolha, você precisa ter foco, você precisa aprender. Então, tudo isso, do mesmo jeito que nós estamos falando do tempo com a educação, para os nossos filhos, tinha um amigo que dizia assim, educar é falar meia dúzia de palavras milhões de vezes. Demais. Né? Porque é tempo, e quanto tempo a nossa mãe usou para que a gente aprendesse a escovar o dente, né? Então, assim, é tempo que a gente tá querendo economizar esse tempo e terceirizar. Mas é tempo. E dedicação ao trabalho para ganhar dinheiro também é tempo. Porque a única moeda que tem valor nessa vida é tempo. Não é o real, não é o dólar, não é. Só que você tem que usar o seu tempo, se dedicar ao trabalho, né? Atender ao trabalho, atender a demanda que aquela sua escolha fez ou está te fazendo. E isso vai gerar dinheiro. E pode gerar muito dinheiro. E você merece. Então, no curso Dinheiro e Vida, eu ensino as pessoas de que não se ganha dinheiro. Que ganhar dinheiro está ligado a perder dinheiro. Esquece, esse é o paradigma da falta. A gente recebe dinheiro, porque receber está ligado ao verbo dar.
tudo que você der, você recebe de volta. Tudo. Não tem nada que você receba nem a mais nem a menos. O universo é de uma justiça absoluta. Se você não está recebendo aquilo que você acha que é justo, é porque está faltando dar. Energia. Tá faltando sua energia. Isso. Tá faltando dar. E quando eu falo dar, as pessoas pensam que é dar de graça, que é dar para os pobres, que é outro paradigma. Né? Não, você não tem que dar nada para ninguém. Você dá a sua contribuição para o mundo. É que nem ajudar. Você não ajuda ninguém. Ou as pessoas têm autorresponsabilidade para cuidar da vida delas, ou você vai continuar sendo papai e mamãe da vida delas. Ninguém ajuda ninguém. Todos somos responsáveis pela nossa própria vida. Isso é ajudar. É dizer, cara, você que manda. Eu passo a minha vida dizendo, tá tudo dentro de você. A hora que você quiser, quando você quiser, vai dar certo. Porque tá dentro. Não tem nada fora, não existe mundo fora, só existe mundo dentro. Imagina você que só eu vejo o mundo com o meu olho. Só eu escuto o que eu escuto. No som que eu escuto, que ninguém faz ideia do que é. Só eu vejo as cores que eu vejo, só eu sinto o sabor que eu sinto. Portanto, onde está o mundo fora? Não existe. É um mundo tão particular, só eu vivo, só eu penso o que eu penso. Só eu sinto o que eu sinto. Então, quando eu digo assim, eu te amo, as pessoas falam obrigado. Falam, obrigado não, cara, porque o amor é meu. Quem ama sou eu. Tá no meu coração. Eu é que sou beneficiada pelo quanto que eu te amo. Sensacional. Eu falei assim, então que legal que você... Agora há pouco eu falei para uma amiga minha de Fortaleza, eu falei para ela, eu tenho tanta alegria de ter você na minha vida e ter você como minha amiga. É tanta alegria, mesmo você estando aí em Fortaleza e eu aqui. É uma delícia saber que eu tenho uma amiga aí. Mas sou eu que vivo isso. Ela nem precisa, né? Porque ela está lá em Fortaleza. Mas a alegria de tê-la é minha. Eu nem falei com ela. Eu só me lembrei dela com tanto carinho que eu falei, eu vou mandar um áudio para dizer quanto que eu gosto dela. Mas eu que gosto, sou eu que sinto, eu que tenho o prazer de tê-la como minha amiga. O mundo é meu. Só eu vejo isso. Então, se você não tem dinheiro, a responsabilidade é sua. É você que não está gerando dinheiro. É você que não está fazendo. É você que não está pensando isso. É sempre eu. E a questão não é culpa. É responsabilidade. Autorresponsabilidade. E responsabilidade é a habilidade em dar respostas. Explica melhor isso. É isso que está escrito. Responsabilidade, habilidade em responder. Tá. É isso que significa responsabilidade. Dar respostas. Dar respostas. Dar respostas ao inputs. Eu tô aqui, a vida vem com coisas, eu preciso ter responsabilidade, isto é, eu preciso saber dar respostas a essas coisas. Eu posso dizer, isso é muito difícil, eu não consigo. Ou eu posso dizer, vem, vou experimentar, vou tentar, vou chamar alguém para me ajudar, vou entrar num curso para aprender, Eu tenho uma colaboradora, ela está comigo há 3 anos. A hora que eu fui contratá-la, ela falou assim para mim, eu não sei nada, mas eu estou tão disposta a aprender. Até hoje, eu vou dando novos trabalhos para ela, vou dando novos cargos e ela me dá sempre a mesma resposta. Eu acabei de dizer para ela, eu preciso disso. Ela falou, não sei nada, mas eu vou aprender. Me dá 6 meses? Essa menina vai pro topo. E ela corre atrás. Ela vai vira. pro topo. Isso é responsabilidade. Isto é, a vida é minha. A vida tá me dando essa oportunidade. Ela podia dizer, nossa, Elô, não tô preparada para isso. Ela disse, eu não tô, mas eu vou. Me dá 6 meses. Em março tô pronta. E no dia seguinte já estava matriculada no curso. E no outro dia já disse, eu ouvi falar e eu li uma coisa e eu percebi. Pronto. Essa eu entrego tudo. Porque ela não sabe, mas saberá. Ela se dispõe.
Isso é responsabilidade. Mas existe uma motivação por trás dessa responsabilidade, né? Ela quer dar conta da vida. Ponto. A nossa vida alguém precisa dar conta dela. A gente fica esperando que alguém dê. Quem? E se não é você, quem é? Então, esse é um comportamento que basicamente é o que a gente encontra no processo. A nossa preocupação com a opinião dos outros. A nossa preocupação em agradar os outros, em fazer pelos outros e esperar que os outros façam pela gente. Essa é a imaturidade. Esse é o comportamento infantil. Porque quando nós éramos crianças, era isso que acontecia. Alguém dava conta da nossa vida. A gente chorava porque estava molhado, alguém vinha para secar. A gente chorava porque estava com fome, alguém vinha para dar comidinha. A gente chorava porque estava com frio, alguém vinha nos cobrir. Só que nós crescemos. E nunca nos contaram que de agora em diante o problema é seu. Agora é contigo. Agora é com você. Ou a gente vai para o excesso, e a gente está fazendo isso com os nossos filhos, então eu tenho que cuidar deles, eu tenho que fazer por eles, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu falo, gente, você está construindo patrimônio para os seus filhos? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você está trabalhando que nem um louco para eles? Você perguntou para eles se eles querem isso? Eles querem você. Eles querem você de chinela havaiana na beira da praia, tomando picolé, aqueles bem vagabundos de 1,50. Eles não querem o patrimônio que você está construindo, ainda você quer deixar como legado e quer que eles trabalhem na empresa que você construiu para eles. Do que nós estamos falando? Papo de doido. De né? doido. Não, você trabalha porque Isso é o seu desejo, né? Eu falo o sempre seu isso desejo. para esses empresários que ficam muito putos com os filhos. Eles não querem. Eu fiz para eles. E eu digo, mas eles não querem. Quem pediu, meu amigo? Não querem. Né? Então, assim, não querem e não vão querer. Não adianta você estrebuchar. E quando você morrer, eles vão vender. Eles vão vender. São empresas, são impérios. Eles vão vender para um fundo de investimento que não tem nem pessoa. Né? Não tem um CEO que vai dar conta disso, um presidente como você que se mata por esse império. Você fez porque você quis. Então, assim, autorresponsabilidade nós temos a vida que nós queremos. Essa história de dizer eu não tenho oportunidade, eu não consigo, eu não dou conta, não me deixam, é tudo ilusão. Essa retórica de falar eu vim da pobreza, eu não tive oportunidade, minha família é toda desestruturada. Eu não posso usar isso, né? Sinto muito, Isso eu também. Muito prazer, eu também vim dessa história. Tenho uma família de louco de ambas as partes, de pai e mãe. Eu sempre falo isso, meu pai era histérico, a minha mãe deprimida. Eu sou bipolar, muito prazer. Eu sinto muito, né? A gente não tinha, se tinha batata, não tinha tomate. Se tinha tomate, não tinha cenoura. Se tinha cenoura, não tinha abobrinha. Era nesse nível. E daí? Eu sinto muito. É um caminho perigoso, né? De muito. seguir, né? Do mesmo jeito que é para os meninos que têm tudo. Eles usam o mesmo papo. Eu sempre tive tudo, eu não aprendi a lutar, eu não sei o que fazer. Eles estão usando isso? Eu não sabia. Eu não sei o que fazer. É isso, eles não sabem. Eles falam assim, Elô, me ajuda a querer, porque eu não quero nada. Porque se eu quiser, a vida vai. Se eu não quiser, a vida vai também. Porque eles já são homens, já são mulheres, já estão crescidos, alguns já casados e com filhos, e os pais continuam trabalhando para manter tudo. Que louco. Para seguir o legado. Então, eles não têm que fazer. O que a gente pode ensinar para os nossos filhos é autorresponsabilidade. Então, é todo o meu amor para você e todo o meu não para você. Todo o meu limite para você. Isso é compaixão. É isso que a gente aprende no processo.
Porque compaixão não é pena. Quando eu tenho pena de alguém, e tem pais que têm pena dos filhos. Coitados, são tão pequenininhos. Ai, tadinhos, eles não sabem. Ai, tadinhos, eles não sabem. Para mim é uma judiação que a gente faz com essas crianças. Como tadinhos? Tadinhos por quê? Né? São seus filhos. Eles são super competentes, são brilhantes só porque são seres humanos, só porque existem. Estão com todos os recursos dentro deles. Eles precisam só de oportunidade. E às vezes a oportunidade é falar, experimenta. Mas vai cair. Tá tudo certo. Experimenta. Tô aqui, ó, com álcool, com band-aid, com metiolate, com... Se cair, nós estamos aqui. Mas vai. Vai e experimenta. Compaixão é igualdade. Compaixão é eu poder olhar para você e dizer, como você, eu também. Como eu, você também. Então nós temos os mesmos recursos, as mesmas possibilidades. Essa história da gente dizer as pessoas não têm oportunidades, tem. Sempre tem. Sempre tem. Não precisa ficar no mesmo lugar. A gente tem as histórias e histórias, a saga do herói aí, tá cheio de gente que teve oportunidade, que construiu. Aliás, quem construiu normalmente veio do nada. Veio com uma gana, com uma raça, com uma raiva daquilo que tinha e foi fazer. Então, quando eu penso no mundo pacífico, eu digo, essas crianças nasceram para preparar esse mundo. Elas são muito mais mansas. Vai dar certo. E se eu quero compará-los com a minha gana, eu digo, elas estão erradas. Mas quem disse que a minha gana está certa? São os meus paradigmas, são as minhas verdades. Só eu acredito no que eu acredito. Então, julgar os outros em cima da minha verdade, eu não entendi nada. É isso aí. É isso que a gente precisa aprender. Primeiro, não tem mundo fora. Portanto, esquece qualquer justificativa. Quando eu era pequena, o meu pai sempre foi ele era religioso e ele fazia muito trabalho social. E a minha mãe tinha uma raiva, né? Ela ia forçada, então ela não ia. Quando ele morreu, ela não foi, acabou, né? Ela encerrou a carreira, porque ela só ia por causa dele. E eu falava assim para ela, mãe, quando você morrer, você vai ter que explicar lá em cima. Você vai ter que dizer qual é a explicação que você dá de você não fazer nada por ninguém. Porque a história de que a culpa é do meu pai não vai rolar. Você vai ter que, já vai preparando a desculpa. É isso. Tudo que a gente faz que não dá o resultado que a gente quer, a gente dá desculpa. Isso é nos colocar no lugar de vítima. O protagonista, o proativo, aquele que vai fazer a vida que ele quer, ele não tem desculpa. Ele diz, opa, cheguei num lugar que eu não queria. O que é que eu faço para mudar de rota? Isso é autorresponsabilidade. Sem mimos, sem vangloriar quem chegou, ele não fez mais que obrigação. Ele tinha que dar conta da vida dele. E ele fez o que ele quis fazer. O problema é o foco. Ele só quis ganhar dinheiro. Ele só quis ter sucesso profissional. Ele só quis... Aí ele vai perdendo as coisas no caminho. Mas hoje, com quanto eu sei de autoconhecimento, eu, dentro da minha verdade, acredito que a gente pode dividir o nosso querer. Eu posso querer ter um bom relacionamento amoroso, eu posso querer ter uma família gostosa, constituída, eu posso querer ter sucesso profissional, eu posso querer ter férias, eu posso um pouquinho de cada coisa. No passado a gente tinha muito de ser bem-sucedido em uma coisa só. Isso. Se ele era bem-sucedido no trabalho, automaticamente ele não cuida da família. Tinha música, né?
tinha a música, né? Ou sucesso no amor ou sucesso no dinheiro. Verdade. Né? Então, assim, ou se você tiver sucesso no amor, esquece, negão, você vai ser pobre. Escolhe um. E não é verdade. Nós somos múltiplos. Nós somos geniais. Nós somos de uma qualidade de gente indescritível. Nós só ainda não sabemos que somos. Essa para mim, é o grande aprendizado do processo Hoffman. Por isso que as pessoas saem de lá tão agradecidas, porque elas saem de lá com esse múltiplo, com essa pluralidade. Eu digo que elas vestem uma luva, elas vêm com um dedo, e elas saem de lá com todas as possibilidades. Descobrir o que você nem sabe que existe. Isso. Né? Que não está lá, né? Na verdade, não está no curso, é só uma metodologia. Está dentro das pessoas. Então, quando você diz, o curso mudou minha vida, não, você mudou sua vida com o curso. Verdade. Né? Porque sempre é você. É sempre você que faz. Então, essa grande descoberta é o que a gente poderia dar de melhor para os nossos filhos. Eles são responsáveis pela vida deles. Né? É essa causa e consequência que nós perdemos um pouco com a educação. Né? Antes era uma causa e consequência muito gritante e nunca para a vida, sempre atendendo à expectativa de pai e mãe. Então você desobedeceu. Porque você desobedeceu, você vai apanhar. Eu não entendia para que servia obedecer minha mãe. Né? Eu não entendia para a vida para que servia. Hoje, pode desobedecer. Aliás, eu sou a favor da desobediência, né? Experimenta, faz alguma coisa aí, vê se dá. Senão não tem mudança, né? Vê se dá aí, né? Quebra a cara, faz outra experiência. Eu digo, malcriação é diferente de desobediência, né? Então, assim, experimenta descer do berço, né? A mamãe falou que é perigoso, mas de repente experimenta, vê se vai cair, né? Vê se dá para fazer de outro jeito, experimenta. Dá oportunidade para essa criança experimentar. Isso é uma coisa, isso é a desobediência, né? É não seguir o mesmo paradigma. A outra coisa, e aí a gente tirou isso. Era tão severo que nós tiramos. Só que nós tiramos a causa e consequência. Então, assim, se eu ponho a mão no fogo, queima. Aí eu ponho a mão no fogo, criança, queima, e a culpa é da minha mãe. Não me responsabilizo. Isso. Antes, eu, além de queimar a mão, ainda levava uma surra. Né? Porque a culpa era minha. Agora, eu ponho, me queimo, e a minha mãe se descabela e a culpa é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu me lembro que uma vez eu apanhei no colégio, o menino me bateu e tal, voltei pra casa chorando. Minha mãe, pé da vida, falou, agora você vai apanhar de mim. Porque você vai bater no menino quando você voltar. Ô, Elô, meu pai fazia a mesma coisa. Conta um pouco, o processo tem acontecido com qual frequência? Esse episódio aqui está indo ao ar em dezembro. É isso, né, Bru? Está indo ao ar em dezembro. E como é que tá? Com qual frequência que tem? Em janeiro vai ter? Quem quiser se inscrever e saber mais sobre o processo. Bom, 2023 nós temos uma previsão de fazermos 18 grupos. Uau! Então eu digo que eu nunca consigo trabalhar com a escassez, né? Loucura porque dura 7 dias, né? Dura 7 dias, eu tô toda hora lá, né? Por isso que eu já moro no hotel, que eu tô toda hora lá. São 18 grupos com duração de 7 dias. A gente tem ideia de que não é por falta de data, né? Como são 7 dias sem nenhum contato com o mundo externo, né? As pessoas de verdade têm que parar a vida, dizer, vida, pera um pouquinho, eu vou dar uma descidinha, já volto. Vou passar minha vida limpo e já volto de outro ponto de vista. Ela precisa se organizar, né? Então, não é por falta de data. Então, não é assim, nossa, eu não consegui me organizar porque também tem uma vez por ano. Não,
Tem 18 vezes por ano. Então, em algum momento vai caber na tua agenda. Porque tempo é sempre uma metáfora de impossibilidade, né? E com ela a gente não consegue lutar, né? Eu não consigo tirar a sua fala ou o seu paradigma quando você diz eu não tenho tempo. Eu digo, bom, então... eu não consigo convencer, porque você diz, eu não tenho, então se não tem, não dá para ir. Mas é uma fala de impossibilidade que nós estamos tirando, 18 grupos, não é possível. Pelo amor de tem Deus. emenda de feriado, tem das férias, tem em algum lugar. Eles acontecem em Cabreúva, que é a 70 quilômetros de São Paulo, Pertinho. é super facinho ir para lá. Tá no site, né, centrohoffman.com.br, tem a agenda, tem o Fale Conosco, põe lá seu e-mail, procura no WhatsApp. Então tem muitas... A gente também não deixa você sozinho, né? Não é assim, nossa, tão difícil achar o processo Hoffman. Não. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem Face, tem tudo que é lugar. Você acha Processo Hoffman. O Centro Hoffman é o que acontece aqui em São Paulo. Heloísa Capelas também está em todas as redes, né? Eu não falo só do Processo Hoffman, eu falo de liderança, falo de educação para dinheiro, que eu acho que é fundamental. Eu digo, gente, quem não tem dinheiro não tem amor. Se você vive o amor, você vive a condição financeira produtiva e próspera, né? Então tem um engano aí que você precisa descobrir. Eu adoro falar disso e tenho um curso para isso. Eu acabei me especializando mesmo em autoconhecimento, né? Acabei escrevendo 3 best-sellers, por falta de um, escrevi 3 que deram super certo. O último é Inovação Emocional, onde eu falo do nosso lixo, do lixo que a gente produz fora. Se a gente não prestar atenção, nós seremos abduzidos pelo lixo, né? Ele vai ganhar todo o espaço da Terra, né? Toda a crosta da Terra será lixo e nós vamos estar debaixo deles, né? Nós vamos submergir no lixo. E nós fazemos isso com o nosso lixo emocional. Se a gente não prestar atenção, a gente submerge dentro dele. Verdade. E vive uma vida muito ruim, sem precisar. Então, eu fico falando isso, eu faço muita live, eu sou falante, né? Eu sou um ser falante, sou um grilo falante. É a escolha da minha vida, eu quero fazer isso, a gente só faz aquilo que quer, né? Eu cheguei nesse lugar de fazer só o que quero. E nem então precisava, né, Lô? Se você não quisesse, não precisava dar o curso, né? Não. Você dá porque você gosta mesmo, porque virou seu propósito de verdade, né? É muito... Você tá em todos? Praticamente é um ou outro. É quando eu estou em algum outro evento que me chamam para palestrar ou para participar, é que aí eu... Às vezes não casa. E aí eu quero ir para fazer a palestra para o outro público, né? Sim. De um outro jeito e tal, e eu abro mão do processo, porque tem equipe, né? Tem o trabalho também de... Porque eu acho que o grande desafio é criar esse awareness, né? Esse alerta de que existe, porque muitas pessoas ainda não existem. Quantas vezes eu já falei de Processo Hoffman e pessoas nunca ouviram falar? E é um negócio que tem há muito tempo, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando, eu escutei, eu fiz em 1970. Eu falei, cara, eu vi uma pessoa que fez que não tinha nem ainda no Brasil. Chegou em 72. Que loucura. Aqui chegou em 72. Então, se ele fez em 70, ele fez fora daqui. Nossa, espetacular. Lô, obrigado, adorei novo. Veio de longe, que agora você está morando em Cabreúva. Obrigado pelo seu tempo, papo incrível. E agora vamos ver novas cartinhas que eu vou receber. É mesmo. Gente, Processo Hoffman, vem e escreve cartinha pro... Fica à vontade se quiser mandar alguma mensagem. Na realidade, eu gosto sempre de encerrar toda a minha participação dizendo, presta atenção, você é um ser incrível e a vida inteirinha está dentro de você. Só você descobrir isso. É isso aí. Beijo, obrigado. Beijo, eu que agradeço. Você que ficou até aí no final, não esquece, deixa seu comentário, faz uma pergunta para Elô, que a gente manda para ela responder. E nós temos nossos patrocinadores que estão conosco desde o comecinho aqui no YouTube, que é o G4 Educação, que tem cursos focados no mundo empresarial, no mundo de business. Você que está precisando, tem curso digital, tem curso presencial,
cursos muito bacanas. É só colocar o cupom Excepcionais no curso digital que você vai ter um descontaço. Não esquece de cuidar do seu corpo, tem o Espaço Volpe, manda uma mensagem lá, médicos incríveis já passaram por aqui. Você que está precisando emagrecer, ganhar massa muscular ou ter alta performance intelectual, física, eles podem te ajudar também. E não esquece, marketing digital é V4 Company, eles têm mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Conversa com eles, vê como é que você pode vender mais o seu negócio. Um beijo para você e até a próxima semana.